Olá, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje nós iniciaremos mais um trimestre. E o tema central desse bimestre é crescendo em um relacionamento com Deus. Como está seu relacionamento com Deus? E essa lição vem falando e nos ajudando a manter, né, essa amizade, essa proximidade com o nosso Salvador. A lição dessa semana, a primeira lição desse trimestre, vem falando sobre enfrentar a realidade. O título é Enfrentando a Realidade. A gente vai estudar um pouquinho sobre ela, né? E antes de mais nada, eu vou apresentar os nossos amigos que estão aqui com a gente hoje, né? Eu gostaria de começar pelo Iago. O Iago é um jovem aqui, muito ativo na igreja aqui do Bosque, né? Auxilia ali no Ministério Jovem, no pequeno grupo, na lição da Escola Sabatina, né? Ali na Escola Sabatina, fervorosamente. E além disso, é um psicólogo formado há 8 anos, né? Especialista pela PUC, é um psicólogo clínico e tem sido uma bênção a gente frequentar junto aqui, ser amiga desse rapaz tão valoroso. Seja bem-vindo, Iago. Muito obrigado, Bruna. E ele é noivo da Osana, ela teve esses dias aqui. Se você está acompanhando, Sim, você vai saber. exatamente. Muito obrigado, Bruna. Eu gostaria de apresentar a nossa querida Safiri, nosso braço direito, nossa vice-líder jovem, formada em comunicação e marketing. E, cara, é a nossa porta-voz ali, é o CEO das nossas comunicações. Ponta firme. Bom, eu acho que não menos importante, quem é a Bruna, né? A nossa querida apresentadora da Escola Sabatina, e não só isso, professora da Escola Sabatina dos Jovens e secretária do Ministério Jovem, que, ó, é um baita braço direito. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer. E que Deus seja louvado através dessa lição da Escola Sabatina, que a gente aprenda e também que possa, de alguma forma, falar com o coração das pessoas que assistiram. Amém. Que Deus esteja aqui com a gente hoje. E para convidar ele, vou pedir para a Safiri fazer uma oração para a gente iniciar, Claro. Safiri. Vamos orar. Querido bom Pai que estás no céu, muito obrigado, Pai, por sempre cuidar de nós todos os dias. Obrigado por sempre querer estar próximo de nós, mesmo quando nós não estamos tão perto de Ti. Agora vamos falar sobre o nosso relacionamento contigo e para outras pessoas também. Que o Senhor nos abençoe e nos guie. Que o Senhor se faça presente e esteja conosco hoje e sempre. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, a gente vai começar agora. Como a lição vem falando sobre relacionamento, né? Eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês dois responderem, tá bom? O que é a figura paterna para vocês? Vocês podem falar sobre alguma experiência de vocês com os pais, né? Enfim, mas eu gostaria de saber de vocês qual a importância disso, né? Vocês têm alguma experiência específica, assim, com o pai de vocês? Enfim, sintam-se livres aí para dizer sobre a figura paterna. Cara, meu pai foi uma pessoa essencial na minha vida. Ele me ajudou muito com um senso crítico de viver em sociedade. E ele é um baita de um conselheiro para mim e eu falo sobre tudo com ele. Então, eu acho que essa figura paterna me traz essa segurança de formação de ideias, de crenças, porque meu pai foi muito importante nisso. E eu acho que é assim que eu vejo. Ah, que lindo. Seu amigo, né? Meu melhor amigo. Seu melhor amigo. E você, Iago? Eu sempre falei, e sempre digo, sempre vou dizer que meu pai sempre foi meu herói, né? Eu gosto de pensar e a gente não tem como nunca fugir disso, né? O papel do pai é formar, é sustentar. E meu pai sempre colocou isso de forma muito pontual, sabe? Uma das melhores memórias que eu tenho com o meu pai é quando a gente morava em São Vicente, Santos. Eu estudava na escola de Santos, Adventista de Santos. E a gente ia ali na Marajozinha dele, de manhãzinha, bem de manhãzinha, beira praia, tocando as músicas do álbum de família do Fernando Iglesias. Cara, aquele momento era o nosso momento, sabe? E a gente conversava sobre N coisas e ele sempre me deu
a estrutura que eu precisava, principalmente naqueles momentos. Essa acho que é a lembrança mais vívida que eu gosto de ficar cultivando, assim. Nossa, que legal. Então foi muito gostoso. Nossa, muito bom. É muito bom ver vocês falando dos pais de vocês, porque dá pra ver o olhinho brilhando, assim, né? Ah, meu pai é tudo. É muito Cara, eu bom. tenho que me segurar pra não chorar quando eu falo do meu pai. É uma coisa muito íntima, né? Meu pai também. A gente é muito parecido. Eu amo demais meu pai. E pra gente encaminhar ali por que nós fizemos essa pergunta sobre paternidade, eu vou pedir para a Safiri ler para a gente João 15, versículo 9, para a gente dar continuidade nessa resposta, né? Para fazer sentido para a gente. Vamos ler. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecer no amor de Cristo. Mas continuando nessa resposta sobre paternidade, né, talvez nem todo mundo saiba o que é ter um pai. Sim. Né? E eu vou pedir para o Iago, assim, né, ajudar a gente a pensar nisso, Deus como um pai. Será que a gente consegue todo mundo assimilar da mesma forma, né? Ou como que a gente pode, então, entender que Deus, ele nos ama, enfim, né? É engraçado que Deus ele é tão cuidadoso que ele coloca alguns pontos sobre o que é a paternidade e pontos que aí tem a ver a questão de papéis, pontos em que obviamente cabem ao homem, mas que não precisam ser unicamente efetuados pelo homem, né? Eu estava pensando nisso e eu separei alguns pontos e algumas passagens que falam sobre isso, né? Se a gente for parar para ver sobre a ação paterna e quais são os aspectos que o pai passa, a gente poderia separar em 3. Então, basicamente seria direção. E aí a gente pega Provérbios, né, que ensina a criança no caminho que ela deve seguir, ela nunca se desviará, então o pai dá essa direção. Correção com amor, que a gente pegaria em Hebreus 12:6. E cuidado com Salmos. Então olha que interessante, ali, por mais que seja citado o pai e como Deus Pai fala conosco, a gente pode ver que também uma mãe, um avô, uma avó podem fazer isso, né? Mas particularmente a figura paterna, ela é uma coisa, é uma figura ímpar, onde você sabe que mesmo que não haja um pai, sempre vai haver uma figura masculina paterna. Às vezes pode ser um avô, às vezes pode ser um conselheiro do clube, às vezes pode ser um pastor, um diácono, um tio, e a gente vê que de alguma forma Deus faz essas questões serem supridas, e quando elas não são, é uma coisa que Deus se preocupa em nos passar no decorrer da nossa vida, nem que seja pessoalmente. Sim, muito, muito interessante o que você falou. Deus, ele quer preencher aquele vazio que tem no nosso coração, que tem o tamanho dele, né? Muitas vezes a gente percorre ali vários caminhos, tentando preencher nosso vazio com várias coisas, mas ele, que é o nosso pai, ele quer preencher esse vazio que é do tamanho dele. Então, sobre relacionamento, né? Ali a gente falou sobre o relacionamento paterno, né? Mas, de forma geral, os relacionamentos são fundamentais. A gente se relaciona a todo momento, né? E elas afetam indireta ou diretamente a nossa vida. E eu queria perguntar mais uma vez para o Iago, já tem que aproveitar, né? Psicólogo, tem que aproveitar. Iago, como que o nosso relacionamento diário ali, né, pode afetar a nossa vida? Como que a gente é afetado através das pessoas que nós convivemos? Bom, relacionamentos em geral afetam a nossa vida porque somos seres sociais, né? Então, assim, quanto mais você está em sociedade, mais você está
disposto e predisposto e influenciado ali por aquele meio. Então, se você está com um tipo de grupo que tem um tipo de comportamento, você tende a se moldar esse comportamento. Um exemplo muito engraçado de como o social molda a gente. Ontem a gente estava falando sobre isso no pequeno grupo. Quantas vezes, e eu me coloco nisso, quantas vezes naquele momento de vamos levantar ou vamos sentar pro louvor na igreja, quem já não levantou errado? Cara, eu já levantei errado, todo mundo levantou e eu levantei, não era para levantar. Já aconteceu. Porque somos seres sociais. Sim. Então a gente é moldado pelo nosso meio. Muito interessante. E isso afeta a maneira que a gente se comporta também, né? Com certeza. Automaticamente, que nem você se levantou ali. Quem nunca, né? Quem nunca levantou errado? Quem nunca? Ou também levanta depois que um levanta, o primeiro, né? Fica esperando alguém levantar pra você levantar também. É verdade, gente. E a lição dessa semana vem dando um exemplo específico ali sobre com quem andar, né? Ela nos chama a andar com alguém especial, né? Que é fundamental para nossa vida, que deve ser o primeiro, que é Cristo. Cristo na nossa vida. E a lição vem falando de um exemplo, né, que a gente estava comentando aqui antes dessa recapitulação. E eu queria, antes da Safiri ler esse trecho da Bíblia, eu queria que ela respondesse uma pergunta. Safiri, você já viu algum galho seco que caiu assim de uma árvore produzir frutos ali? Tal? Olha, eu nunca vi, não. Sendo bem sincera, pode até existir, mas eu nunca vi. É muito difícil isso acontecer. Por que será que não dá frutos, então? Tipo, ela é um galho de uma árvore que dá frutos. Por que ela não poderia dar frutos sozinha, será? Eu acho que a Bíblia pode explicar isso da melhor forma. Isso, e agora eu vou pedir para você ler lá 1 João 15, do versículo 5 até o 7 pra gente. 1 João, né? Ou é João? João, desculpa. João. 5 até o 7, isso? Isso. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Uau! Forte. Permanecer, né? Então o galho não dá frutos, por quê? Porque ele não está na videira, não está ligado à videira. Então não vai ser ligado à vida. Não está ligado à vida. Então ele não está nutrido, não tá. Então ele vai secar, a tendência é essa, né? Secar e morrer ali, nunca mais dar frutos. Então nós somos os galhos de Cristo. Mas ali, né, a gente falou sobre paternidade, relacionamento, agora estar ligado à videira. Mas vamos ser sinceros, né? Ao decorrer da nossa vida, a Safira eu sei que corre muito, o Iago corre muito. Vem de outra cidade para trabalhar aqui. A Sá, ela PJ, trabalha muito, serve na igreja. Então, assim, às vezes, né, a nossa rotina vai consumindo a gente. Sim. E eu queria saber de vocês, uma pergunta para vocês dois novamente, né? Baseado na vida de vocês, o que vocês acham que nos afasta de Jesus? Nos afasta desse relacionamento? Eu acho que já foi o ponto que você colocou, que é a rotina. Muitas vezes a gente vive no automático do dia a dia. A gente cria rotinas e a gente segue rotinas a todo custo. E quando a gente se perde na rotina, as coisas começam a ficar sem sentido. Muitas vezes a gente até pode estudar lição, fazer oração, mas a gente está tão pilhado com as coisas que não tem mais aquela conexão que é, de fato, na hora que você orar, você sentar e falar com Deus. É como se fosse mais um check na sua lista. E eu acho que isso é o que mais afeta pra gente se afastar dele. Sim. Eu diria que o que mais afeta é uma coisa que, assim, eu vou falar, obviamente, um pouco, mas o filho pode até falar melhor que eu nisso. Porque, cara, é comunicação.
A gente estava falando de relacionamento, a gente falou de paternidade e, curiosamente, as duas coisas só dão certo quando tem comunicação. Sim. Se você não fala, se você não se comunica, aquele relacionamento vai esfriando. Se há ruídos aos montes nas comunicações, nas interações, se há falta de empenho, de animação, de querer se relacionar falando, se comunicando, a comunicação não existe. Sim. Né? É uma coisa que não tem para onde fugir. E aí vai cair no que ela disse, você vai indo pro automático, você deixa de fazer aquilo pelo prazer da comunicação, pela função que a comunicação tem, e você passa fazendo automático. Muito interessante. Que cai até em muitas coisas que a gente tava conversando, né? Eu estava ouvindo sobre o carro automático. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de dirigir. E hoje eu dirijo que é o carro automático. É o carro automático. Mas exatamente isso, automático. Ali, quando você está no manual, você tem que mudar a marcha. Você tem que pensar. Você pensa necessário. mais ali. Então, assim, se comunicar com Cristo é como se você estivesse dirigindo um carro manual ali, que você precisa da sua presença ali para ir para frente, para ir para trás. Pode ser automático. Não dá para ser. Não dá para ser automático. E isso vai tornando a gente, por mais que nós permaneçamos na igreja, nós não cometemos aqueles pecados assim, né, que chamam a atenção e tal, mas vai mexendo no nosso interior. E aquilo que é errado já não é tão errado mais. Sim. Aquilo que para você é inaceitável já dá para aceitar. Já abre brechas. E aí isso nos leva para o quê? Mornidão. E o Iago, vou pedir para o Iago ler para a gente Apocalipse 3, do versículo 14 até o 22, que vem falando disso, vem dando um exemplo sobre uma comunidade ali que estava nessa situação também. Posso? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uau! Forte. E agora a gente vai tirar algumas lições. Existem várias lições desse texto, né? Quem já ouviu um sermão, pelo menos um sermão sobre Laodiceia, né? E nós, muitas vezes, nos enquadramos nesse contexto também de mornidão. E nesse texto, existem ali, a gente tirou, né, algumas lições. E a Safiri, vou pedir para a Safiri tirar a primeira lição, Safiri. Qual que é a primeira lição? Eu acho que a primeira lição que a gente pode tirar é que Deus quer se aproximar de nós mesmo quando isso acontece. Ele deseja estar próximo da gente e de quem nós somos, mesmo quando a gente não está próximo dele. Exatamente, ele conhece o nosso coração, né? Sim, ele sabe exatamente o que vai lá. Porque eu tô aqui com um vestidinho, a Safiri tá com um vestidinho, o Iago tá arrumado ali, mas às vezes nem sempre isso está por dentro assim, né? Sim.
E Deus, ele, apesar de nos conhecer, ele quer um relacionamento, né? E a segunda lição, Iago? Olha, eu diria que a segunda lição seria que Deus, ele é didático, porque ele aconselha e ele repreende com amor. Ele sabe do que você precisa, da linguagem que você precisa. E ele faz isso como um pai. Exatamente. Ele vai lá, ele dá o chacoalhão, né? Mas vem cá, filho, vamos lá. Deixa eu te ensinar. E a terceira lição, né? Ele amorosamente nos aguarda para cear com ele. Então ele não força algo. Ele está ali disponível para nós. E ele nos chama, né? Ele fala, eis que estou à porta e bato. Eu não sei se você aí em casa está sentindo assim, ó, Deus batendo no seu portão, né? No seu coração. Batendo ali, te incomodando. E não sei se você está aceitando esse convite, mas abre a porta. Ele tem muito o que fazer na nossa vida, né? Se a gente deixar, se a gente abrir essa porta. E depois dessas lições, né? Eu vou pedir para a Safiri ler para a gente o trecho que está lá em domingo. Se você quiser ir na sua lição, lá no trechinho, pode ler para a gente? Ele nos oferece tudo o que precisamos, sobretudo porque não conseguimos prover por nós mesmos aquilo de que mais carecemos. Somente Ele pode fazê-lo e o fará, se aceitarmos. Isso aí. Ele tem tudo o que nós precisamos. Ele tem o ouro, ele tem o colírio, ele tem a roupa, né? Para nos vestir, abrir nossos olhos, né? E ele supre as nossas necessidades, que se nós deixarmos ele suprir. E eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, novamente, né? E essa pergunta é forte. Até eu vou ler aqui ela, tá? Por que vocês acham que Deus espera por nós, luta por nós e já morreu por nós, se o que mais fazemos é dar as costas para Ele? É uma pergunta que pega lá no fundo do coração. Tem que pegar e chacoalhar a gente. Mas eu penso que Deus construiu uma relação com a gente muito antes mesmo da gente vir a existir. Ele criou o ser humano com muito carinho e amor. Foi planejado, foi querido, foi aceito. E por conta desse amor, é igual quando você cria algo que é seu, você ama, independente do que aconteça com aquilo. E você não quer perder aquilo, de forma alguma. E eu acho que para Deus é a mesma coisa. Ele ama tanto a gente, ele deseja tanto a gente do lado dele, que ele não quer ver um futuro onde não estejamos com ele. Porque ele nos ama profundamente. Uau! Muito profunda a sua resposta. A pergunta foi profunda, a resposta foi muito profunda também. Eu vejo que... Por que ele faz isso? Porque isso também mostra quem ele é. Isso também mostra que ele é pai. E eu tenho que me segurar para não me emocionar, mas isso me lembra uma vez que eu estava no mercado com meu pai, e eu não lembro o que aconteceu, mas não lembro mesmo, mas eu caí de maduro assim no chão. Eu capotei no chão. E meu pai, ele tá vindo um pouco mais à frente e eu acho que aquilo que meu pai fez, e essa é a parte que eu tenho que tomar cuidado para não chorar, porque aquilo que meu pai fez ilustra tudo o que Deus faz por nós. Meu pai olhou para mim e ele esqueceu qualquer coisa que a gente tinha discutido ou não, qualquer coisa que a gente estava conversando, tudo. Ele só olhou para mim e a primeira coisa que ele fez foi quase chorar e ir me pegar e ver como eu tava. Cara, isso é amor pra mim. Isso é o que Deus faz. É por isso que Deus faz isso. Porque Ele me ama incondicionalmente.
E ele vê a gente todo, às vezes, sei lá, se você machucou ali o joelho, enfim, né? Mas ele pega a gente ali de um poço, uma queda, e ele quer abraçar, mas muitas vezes a gente não deixa ele cuidar da gente, né? Sim. Que emocionante, né? Dá vontade de chorar. Deus nos ama incondicionalmente. E ele chama para um relacionamento íntimo com a gente. Ele quer isso, ele quer cear conosco, ele quer viver conosco. Ele tá ali esperando só um passo nosso, aceitar esse chamado ele. E eu vou ler aqui, eu vou falar de onde está saindo o trecho para você acompanhar ali na sua lição e tal, para a gente estudar junto. Lá no trecho de segunda-feira, vem falando assim, olha, preste bem atenção nesse trecho. Jesus está esperando com paciência e batendo na porta do seu coração. Talvez você já tenha visto essa cena em quadros ou ilustrações antigas. Jesus não força a entrada, nem obriga você a falar com ele. Não invade sua rotina, nem exige atenção à força. É um convite manso, porém urgente. Afinal, o tempo é curto. Se você o ouvir, abra a porta. Ele entrará e passará a conduzir sua vida. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se nós estaremos vivos. Sim. Pode ser que saindo daqui aconteça alguma coisa e eu não esteja mais aqui amanhã. Então, por isso que Jesus ele nos chama urgentemente para um relacionamento com ele. Esse é o momento, não é amanhã, não é daqui a pouco. É agora aceitar esse convite de amor de Cristo para a gente ter um relacionamento com ele. E Sim. Isso é sério, assim, toca meu coração. Quando a gente começa a estudar, eu acho que Deus chama a gente aqui para nos ensinar, né? Então, eu até me perdi no script. É muito bonito. Aqui. Safiri, então assim, digamos que eu aceitei ali o convite de Cristo, tá? Uhum. Eu queria uma dica sua. De que forma a gente pode se aproximar dele, retomar essa conexão com Cristo, né? Dá essa dica pra gente. Olha, a minha coisa favorita de fazer é literalmente conversar. Eu sou uma pessoa tagarela, falo pra caramba. E com Deus eu não sou nem um pouco diferente. E então, eu gosto de, quando eu sinto que as coisas estão frias e eu não estou mais tão perto, eu volto a falar com ele como se ele literalmente estivesse do meu lado. É como se 100% do tempo eu tivesse alguém do meu lado para discutir qualquer coisa que esteja acontecendo. Eu fui no mercado, tô pensando o que eu vou comer de tarde. Ai, Deus, o que você acha dessa comida? Eu gosto dela, não gosto dela. Uhum. Eu acho que é a forma como eu imagino e eu me conecto, porque, de fato, a comunicação é a coisa mais importante que temos. E por que não comunicar as coisas simples também? Por que só pedidos e agradecimentos? Por que eu não converso? E eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar. Converse. E conversa coisas, assim, pode ser aleatórias. Eu tenho certeza que Deus não se importa de você perguntar qual sapato você vai usar naquele dia. Tenho certeza Sem filtro, né? Eu acho que tenho certeza que ele vai adorar responder, tipo, usa X ou A, sabe? Então... É muito interessante, muda a nossa forma de ver, né? Assim, o que Jesus faria nessa situação? Sim. Né? E conhecer a ele envolve conversar com ele, ler a palavra dele e tal, e ser sincero. Como você disse assim, olha, ele tá aqui do nosso lado, a gente pode conversar com ele. Eu acho que ele quando você começa com conversas sem filtro, você parte para outras coisas, como o estudo da Bíblia. Porque você gosta tanto de conversar com Deus, você fala, caraca, eu quero ouvir ele falar. Aí você vai para a Bíblia, e aí você começa a estudar. E aí você vê que só estudar a Bíblia não é suficiente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso espalhar isso para as pessoas. É contagiante, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra, flui, né? Sim. Isso. E, Iago, a Safiri deu algumas dicas de como nos aproximar de Deus, né, dia a dia. E na Bíblia, a gente vê várias pessoas que tiveram um relacionamento com Deus. Abraão, Moisés, Isaac, Enoque, né? E eu queria saber assim, olha, Deus ele trata todo mundo de maneira igual. Tem uma forminha ali que ele fala, o Iago é assim, a Safiri é assim, mas eu vou tratar igual os dois. Ou não? Acho que tem uma coisa interessante.
a mensagem é a mesma. A mensagem, por exemplo, para os discípulos era a mesma. A forma de falar para cada um deles era diferente. E isso bate numa coisa que vocês que me conhecem sabem que eu amo entender isso e falar sobre isso, porque eu acho que isso fez uma diferença na minha vida. Descobrir a forma como eu e ele conversamos. Tem muita diferença para as outras pessoas, mas a mensagem é a mesma. Então, Deus falou com Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, os discípulos, mas todos na mesma mensagem. Tudo o que ele queria dizer, mas de formas diferentes. Como ele sabia que um ou outro ia entender, com as palavras que um ou outro ia entender, com os desafios, com as provas de fé que um ou outro iam ter. Desde um chamado simples para Mateus, como: Mateus, vem, me segue. Simples, direto, porque era o que Mateus precisava. Até uma coisa muito mais elaborada e muito mais forte, como Pedro precisava. Mas ali, fatídica, que Pedro precisava. Até uma comunicação da qual necessitava de provas que Tomé precisava. Então Deus sabia exatamente o que a gente precisa. E precisava, né? O que eles precisavam. E acho que isso faz a grande diferença. E vejo que isso responde a pergunta. Sim. É a forma como Deus se comunica. Isso. É particular. Exatamente, é particular, é íntimo. Porque ele, se tivesse só o Iago para Jesus vir aqui e morrer, ele ia morrer por você. Porque ele te conhece, né? Ele conhece o íntimo do seu ser e ele sabe como se comunicar. Nossa, perfeito. Deus quer ser tão íntimo de nós, que vê nossa individualidade e lida conosco como se fôssemos únicos na Terra. E que privilégio ter o Rei do Universo ao nosso dispor. Normalmente a gente marca um horário para alguém chique, né? Alguém, né? Um presidente, né? Alguém, até um advogado, né? Só que nesse caso que nós temos o Rei do Universo, ele está esperando um horário na nossa agenda. Então, será que a gente vai abrir essa agenda para ele? E eu vou pedir para a Safiri ler agora é 1 João 5, versículo 3. Deixa eu abrir aqui. Versículo 3. Eu vou ler aqui, Safiri, primeiro, um trechinho que é lá de quarta-feira. Antes de você ler esse verso, tudo bem? Tá bom. Tá. Todos enfrentamos lutas e momentos dolorosos, mas se permanecermos em Jesus, até essas experiências difíceis acabarão produzindo frutos com o tempo. Frutificar confirma quem somos, discípulos de Cristo. E os frutos não nascem para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Permanecer em Jesus significa obedecer aos seus mandamentos, que refletem seu caráter de amor altruísta. E isso gera alegria verdadeira. Permanecer em Jesus é fazer o que ele nos pede como resposta de amor. Então ali a gente tem um pai, a gente se desvia dele e ele nos chama para a gente retornar a ele, um relacionamento com ele. Sim. E quando a gente está com ele, né, existirão momentos difíceis, né? Só que estando com ele nós daremos frutos também. E aí você entra com 1 João 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Então, quando a gente permanece nele, o que você falou? Eu estou conversando com ele. Eu vou ouvir o que ele tem a me dizer. E agora que eu estou lendo a palavra, eu não posso ficar inerte nesse amor. Eu vou produzir frutos. E esses frutos, né, seguir os mandamentos, dar frutos para outras pessoas, espalhar a mensagem para as pessoas que necessitam. Né? E continuando na ilustração da videira, a gente já vai encaminhar para o finalzinho aqui. Né? Na árvore existe a seiva, que basicamente digamos que o nosso sangue. Ele transporta os nutrientes, hidrata, né? Enfim, ele mantém aquela árvore o que é viva. Né?
E a gente pode comparar a seiva a um ser especial que às vezes está ali no nosso ouvidinho. Iago, a quem podemos comparar a seiva da árvore? Se a resposta for difícil, é só a gente lembrar das funções, né? Deus Pai tem uma função. Deus Filho tem outra função. E o Espírito Santo. O Espírito Santo que está conosco, que nos consola e que nos lembra que se formos desligados dessa árvore, não somos nada. Isso é muito forte, porque somente com isso, com o Espírito Santo na nossa vida, conseguimos reconhecer que a gente vem de uma árvore, que a gente vem de algo muito maior, que está ali conosco, e que sem isso a gente não pode fazer nada. Porque se a gente pudesse produzir fruto por nós mesmos, nenhum desses três teriam a sua função específica, ia perder o propósito. Sem eles a nossa fé é vã. Sim, eles a nossa fé. Então, entender que o Espírito Santo é a seiva que nos dá os nutrientes, que nos ajuda no dia a dia, que nos dá energia, que nos liga ao Pai, é fundamental. O Espírito Santo bate ali na nossa ouvidinho, né? Olha, se religa. Se religa para ter esses nutrientes, né? Porque quando tá frio, é a seiva que nutre a folha com a planta, com o fruto. É a seiva que nutre. Em tempos difíceis, é isso que nos mantém. Muito interessante. Que lição maravilhosa. Eu tô apaixonada por essa lição aqui. Muito mesmo. E pra gente finalizar ali, queria uma pergunta sucinta, né? E vocês possam responder aqui. Como essa lição impactou na vida de vocês? Poucas palavras, assim, sucintamente. O que vocês acham que tocou no coração de vocês? Eu acho que ela me relembra que muitas das vezes a gente espera ter muito tempo para fazer as coisas de Deus. A gente espera ter muitas horas do dia para estudar um capítulo todo ou fazer uma coisa, enfim. E muitas das vezes Deus só quer os seus 10 minutos, seus primeiros 10 minutos do dia. Ela me lembra que não é sobre quantidade de tempo, é sobre a qualidade do que a gente dá para ele. Às vezes, uma boa conversa não dura horas. Uma boa conversa pode durar 5 minutos. Que lindo, qualidade. Qualidade. A gente está colocando qualidade no nosso tempo com Jesus? Eu tentei resumir uma palavra, eu acho que eu cheguei a 3, mas eu vou falar esse top 3. Eu acho que seria amor. Porque não importa quantas vezes você caia, todas as vezes ele vai estar lá para te ajudar a levantar e para te amar apesar de. Cultivo, não só pela ideia da seiva, né, da árvore, mas cultivo porque tem que ser algo que não pode parar. E comunicação. Eu diria que a fala tanto dele para conosco quanto nossa para com ele precisa existir, e ela tem que ser natural, de qualidade, como ela disse, qualidade. Ela precisa existir, essa comunicação. Muito bacana, gente. Olha, me impactou também muito que existe um Deus ali aguardando a minha decisão, a sua decisão, a nossa decisão de seguir a Ele, comunicar, ter tempo de qualidade, né, e amá-lo de todo o coração. E, por último aqui, vou pular uma partezinha para a gente finalizar, só para ficar com isso na nossa mente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém pôs ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ele está batendo no nosso coração. Esse é o chamado dessa lição. E para finalizar, vou pedir para o Iago orar para a gente. Vamos usar nossas mãos. Querido Deus e amado Pai, Senhor, queremos te agradecer por tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor nos ensina a cada dia, Pai. E Senhor, pedimos que o Senhor junto conosco
arranque todas as trancas das nossas portas, do nosso coração, Pai, para que as portas sempre estejam abertas para Ti. Senhor, nos ajuda, porque nós não somos nada sem Ti. Uma folha, um fruto, uma folha que não dá frutos sem o Senhor, sem estar ligado a Ti. Senhor, nos ajuda a reconhecer isso. Senhor, também nos ajuda a perceber o quão o Senhor nos ama, porque o Senhor nos ama apesar de qualquer coisa, Pai. E nós sabemos que nós não somos merecedores disso, porque o Senhor nos ama sem condições. E isso nos constrange, isso nos motiva, isso nos faz nos sentir felizes, queridos. Senhor, fica conosco e que nós possamos ter todo esse aprendizado que nós tivemos nessa lição, Pai, todo ele, gravados no nosso coração, e que o Senhor guie a nossa vida através disso. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigada e até a próxima lição.